Olá, meu nome é Sérgio Otoniel e vou apresentar uma pequena aula de introdutória à matemática financeira focada em juros simples e juros compostos e uma introdução, sobre matemática financeira. Então, vamos lá. A matemática financeira estuda o comportamento do valor do dinheiro no decorrer do tempo e suas aplicações. Suas operações são amplamente utilizadas em transações de empréstimos, financiamentos e descontos, entre outros. Também é fundamental seu conhecimento para realizar investimentos financeiros. Então, é basicamente como se comporta o dinheiro ao longo do tempo, tanto em investimento quanto em tomada de empréstimo. Bom, essa movimentação financeira funciona como está descrito nesse slide. Quer dizer, tem uma instituição financeira, no caso, um banco, que ele guarda o dinheiro dos detentores de recursos, que é as pessoas que investem no banco, em poupanças, em títulos, em fundos, e o banco retorna os juros para essas pessoas. Ao mesmo tempo, elas emprestam dinheiro para tomadores de recursos, não só quem pega empréstimo, o cartão de crédito, o LIS de contas do banco, e toma de volta deles os juros como pagamento desse empréstimo. Então, basicamente, é assim que funciona o mercado financeiro. Bom, e o que é a taxa de juros? Ela é a taxa de lucratividade recebida em investimento. Quer dizer, ela pode ser semestral, trimestral, mensal, diária, bimestral, quadrimestral, isso depende da aplicação. E ela não passa da razão entre os juros que você recebe ou você paga e o capital que você ou aplicou ou pediu de empréstimo. Aí, como exemplo, tem no slide falando que uma taxa de juros de 15% ao ano indica que para cada unidade monetária, quer dizer, para cada real na nossa unidade, um adicional de 15 centavos deve ser retornado após um ano como remuneração pelo uso daquele capital. E a taxa de juros pode aparecer com vários nomes. Por exemplo, a taxa nominal, que é a taxa declarada pelos agentes financeiros, quer dizer, a taxa que você vê em propagandas, panfletos, material publicitário em geral. Normalmente aparece em termos anuais, mas ela não pode ser utilizada para fazer a conta do retorno e do empréstimo que você pega. Essa que deve ser utilizada é a taxa efetiva, que é a taxa que fornece a real evolução do capital devido aos juros. Já a taxa real é a taxa que desconsidera a correção monetária, a inflação. Quer dizer, você pega a taxa efetiva tirando a inflação, não diretamente tirando, não diminuindo uma da outra, quer dizer, não é a taxa efetiva menos a inflação que dá a taxa real, é outra forma, que vai ser trabalhada mais adiante. Mas retirando a inflação, você tem a taxa real. E a taxa equivalente é só a transformação de uma taxa que está em uma unidade temporal, por exemplo, uma taxa ao ano para uma taxa diária. Por exemplo, uma taxa de 12% ao ano tem uma taxa equivalente de 1% ao mês a juros simples. O regime de capitalização também tem que ser considerado quando calcula a taxa equivalente. Fluxo de caixa. Não passa do conjunto de entradas de recursos e saídas ao longo do tempo. Então, ela é normalmente representada dessa forma, graficamente, dessa forma, com uma linha assim, com as entradas para cima, entradas de recurso nos caixa, no caixa da pessoa que está investindo. E as saídas de recurso com a seta para baixo. Normalmente as setas têm tamanho diferente, conforme o tamanho da entrada da saída de recurso. E os tempos são indicados aqui. Está aqui 1 e 2. Que é o período de tempo, pode ser um ano, 2 anos, um semestre, 2 semestres, segundo semestre. Enfim, depende da aplicação. Aqui explica que a linha horizontal representa o tempo, e a seta para baixo indica as saídas e para cima as entradas de recursos. Aqui tem um exemplo. O rapaz investiu, saiu do caixa dele 500 mil e teve vários retornos, várias entradas de caixa de 90 mil, ao longo de um período de 5 anos, provavelmente. Bom, esse exemplo aqui é o mesmo do anterior, porém, como são entradas repetidas, entradas iguais de recurso, é comumente chamado na matemática financeira de PMT, que é Payment em inglês. Então, calculadoras financeiras calculam como PMT, que essas são as entradas iguais. Juros simples. É o regime de capitalização onde os juros são aplicados somente sobre o principal.
não importando quanto já tem acumulado. Quer dizer, você investiu um valor X, os juros vai ser sempre aplicado em cima desse valor. Todo o período de capitalização, o juros só vai ser aplicado em cima do valor X. Esta fórmula diz bem como funciona os juros simples. Quer dizer, os juros no primeiro período é aplicado sobre o valor investido, que é o VP, valor presente. No segundo período, a mesma coisa. No terceiro período, a mesma coisa. No quarto período, a mesma coisa. Os juros é a soma deles. Então, o valor futuro, que é o valor que você vai pegar depois de um determinado tempo, é igual ao valor presente, o valor que você investiu, mais os juros que o investimento gerou. E as formas dos juros simples são essas. Os juros é igual ao valor presente, que é o investimento, né? Vezes a taxa de juros, vezes número de períodos. Lembrando que a taxa de juros deve ser a taxa efetiva e deve ter a mesma base do número de períodos. Por exemplo, se a taxa for tantos por cento ao mês, o período tem que ser mês. Se a taxa for tantos por cento ao ano, o período tem que ser ano. Eles têm que coincidir os períodos. E a fórmula do VF é igual a VF igual a VP, que multiplica 1 mais I vezes N. Que é um breve resumo sobre a transformação das taxas no regime de juros simples. Como um ano tem 12 meses, para transformar a taxa mensal em anual, você só multiplicar ela por 12. E transformar a taxa anual para mensal, só dividi-la por 12. No caso, se fosse semestral para anual, como um ano tem 2 semestres, você pegaria semestral e multiplicaria por 2. Aí você encontraria a taxa anual. Já dividindo a taxa anual por 2, você encontraria a taxa mensal. Lembrando que isso era só para juros simples. Já os juros compostos é o regime de capitalização onde os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros no período seguinte, popularmente chamado de juros sobre juros. Aproximadamente 99% das operações realizadas no mercado financeiro adotam regime composto, logo é o mais útil para o cálculo de problemas do dia a dia. Quer dizer, os juros simples é muito pouco utilizado, apesar de os dois estarem relacionados, né? Porque os juros composto não passa dos juros simples sendo aplicado em cima de juros sobre juros. Então, a fórmula do valor futuro no regime de juros composto tem esse formato aqui, no caso para 3 períodos. O valor presente, né, no período 0, mais no período 1, os juros aplicados sobre o capital inicial, que é o valor presente. No período 2 é os juros aplicados sobre todo o capital anterior, quer dizer, o capital inicial mais os juros do primeiro período, que foi incorporado ao principal. E no período 3 é os juros aplicados sobre o capital anterior todo também. Os juros do primeiro período, do segundo e o valor inicial, tudo incorporado ao principal. Então tem esse formato, o valor futuro nos juros compostos. Se observarmos uma progressão geométrica sendo com o primeiro termo sendo VP e a razão sendo 1 mais I, o quarto termo da progressão geométrica tem esse formato aqui, já que a fórmula para o quarto termo geral de uma progressão geométrica é esse. O quarto termo teria esse formato. Expandindo essa equação, chegamos nesse valor para A4, quarto termo de uma progressão geométrica, que é exatamente o mesmo valor do VF para 3 períodos. Então, concluímos que a fórmula dos juros compostos tem esse formato aqui. Então, com essa análise, podemos concluir que as fórmulas dos juros compostos parecem aqui, são essas. VF, que é o valor futuro, é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa, isso tudo elevado ao número de períodos. Já os juros da aplicação é igual ao VP, o valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevada a n menos 1, fora do parênteses. Onde n é a quantidade de períodos e a taxa de juros. Novamente, lembrando que n e i tem que coincidir na base temporal, né? No caso, se for anual, n tem que ser em anos. Bom, falar um pouquinho agora de desconto, que é definido como juros cobrados para antecipar o pagamento de um título. Duplicatas, notas promissórias e letras de câmbio são exemplos de títulos que podem ser descontados em instituições financeiras. Eles têm duas classificações básicas para o desconto.
racional, verdadeiro ou por dentro, em que os juros é cobrado sobre o valor atual do título, e comercial, bancário ou por fora, em que o desconto é cobrado sobre o valor nominal do título. Basicamente, a diferença entre os dois é a fórmula. No racional, nós utilizamos a mesma fórmula dos juros, tanto dos juros simples, se for o caso de um desconto simples, quanto dos juros compostos. A diferença é que no desconto, a gente quer achar o valor presente do título. Já no juros, a fórmula dos juros, então é só você modificar a fórmula dos juros a fim de achar o valor presente. Já comercial tem outra forma, tem uma forma diferente que vamos ver no próximo slide. Bom, no desconto comercial simples, como o desconto é aplicado sobre o valor nominal do título, que é o valor futuro dele em seu vencimento, as fórmulas são apresentadas assim. O desconto cobrado, que seria o equivalente aos juros cobrados, é o valor nominal do título, quer dizer, o valor futuro, vezes a taxa de desconto cobrada pela instituição, vezes o período, o tempo que ainda falta para o vencimento do título. Lembrando que a taxa de desconto e o período devem estar no mesma unidade. Se um for anual, o outro tem que ser em anos. E a fórmula do valor presente do valor descontado é igual a VP igual a FV, que seria o valor nominal, o valor futuro do título, que multiplica 1 menos a taxa de desconto vezes o período. Seria o tempo para o vencimento do título. Já o desconto comercial composto, ele possui essas fórmulas. Do desconto, né, que é o valor que fica com a instituição financeira que vai descontar o título, e o VP, que seria o valor líquido, que é o desconto, o valor descontado que você recebe quando vai descontar um título, que é VP igual ao VF, que é o valor nominal do título, o valor futuro, que multiplica 1 menos a taxa de desconto aplicada do banco ou da instituição financeira, etc. Isso tudo elevado ao tempo que ainda falta para o vencimento. Lembrando, novamente, que a taxa de desconto e o período tem que ser iguais, tem que estar na mesma base. Bom, vamos falar agora um pouquinho de série de pagamentos. São operações que envolvem pagamentos periódicos e não periódicos, uniformes e não uniformes. De um modo geral, uma série de pagamentos corresponde a toda e qualquer sequência de entradas ou saídas de caixa com o objetivo de amortizar uma dívida ou capitalizar um montante. Quer dizer, são pagamentos de uma dívida ou retornos de determinado investimento. Nos exemplos que vão ser apresentados a seguir, nós vamos trabalhar só com juros compostos, né? Que é o mais comum e o mais utilizado no dia a dia. Aqui esse gráfico apresenta uma série não uniforme periódica. E a diferença entre os retornos é igual. A diferença de período entre os retornos é igual. 5 períodos. Há uma taxa de 5% ao período. Quer dizer, como os retornos são diferentes, ela é chamada de não uniforme. E o valor presente desse investimento é o somatório de cada retorno trazido a juros compostos para zero. Então, é o primeiro, como tem uma diferença de um período, é elevado a 1. Segundo elevado a 2 e assim por diante. Então, a fórmula do valor presente, que é o investimento inicial, né, fica nesse formato aqui. E calculando o resultado dessa equação, achamos esse valor para o valor presente. Já uma série uniforme apresenta pagamentos iguais e periódicos. Ao longo dos 5 períodos, são todos pagamentos iguais de 90 mil. E o valor presente é calculado da mesma forma, trazendo para o período zero cada retorno, onde PMT é 90 mil. Como vimos anteriormente, esses retornos de investimento iguais, uniformes, são chamados de PMT. No caso do slide anterior, nós podemos observar que aquela fórmula do VP é uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é 90 mil, dividido por 1 mais 5%, e a razão dessa PG é 1 sobre 1 mais 5%. Então, o somatório dessa PG podemos calcular desta forma, que é o somatório de toda a PG, né? E no caso da nossa, ele fica nesse formato. O resultado dessa equação tem esse valor. Então, o investimento que gera retorno de 90 mil em 5 períodos é esse valor aqui, a 5% ao período. Bom, a partir do observado anteriormente, podemos
ver que a fórmula do valor presente para uma série uniforme, quer dizer, onde tem o PMT, tem esses formatos aqui. A fórmula do valor presente e do valor futuro, caso seja interesse da questão ou do problema achar o valor futuro. Tem esse formato aqui para o VP e para o VF. Bom, além das séries de pagamentos anteriores, ainda há as séries perpétuas, que apresentam retornos uniformes e infinitos. Quer dizer, você sempre vai receber um determinado valor. Por exemplo, você investe em um determinado fundo, que te oferece retornos constantes infinitamente, de acordo com a taxa de retorno de tal fundo, né? E a fórmula para o valor presente, para o valor investido desse tipo de série de pagamento, é VP igual PMT, que é o pagamento periódico, sobre a taxa de retorno desse fundo, investimento qualquer. Enfim. Então, essas são as séries de pagamentos que nós temos. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e até mais.